Capítulo 1. O que faz o auxiliar administrativo? Os auxiliares administrativo, também conhecidos como auxiliares de escritório, lidam com tarefas de suporte organizacional e de escritório. Isso pode incluir organizar arquivos, agendar compromissos, redigir cópias, revisar, receber convidados e muito mais, dependendo da empresa e de suas necessidades. O que as empresas buscam? Para ser selecionado como candidato em uma empresa, você precisará escrever com clareza e ser proficiente em aplicativos de processamento de texto. A empresa irá, claro, valorizar mais o candidato que tiver uma boa percepção, concentração, que sabe conviver bem em grupo, possuir metodologia de trabalho e demonstrar muita ética profissional. Uma personalidade agradável com fortes habilidades de comunicação também é altamente valorizada. Habilidades necessárias do profissional. Habilidades de manutenção de registros. Capacidade de manter calendários atualizados e agendar compromissos. Capacidade de entender e seguir instruções e procedimentos específicos. Capacidade de preparar e imprimir documentos de rotina. Habilidades de processamento de texto ou entrada de dados. Habilidade no uso de equipamentos básicos de escritório operacional. Habilidades de recepcionista. Condições de trabalho. Nenhum esforço físico ou muito limitado é necessário. Nenhuma ou muito limitada exposição ao risco físico. O trabalho é normalmente realizado em um ambiente de trabalho típico de interior e escritório. Capítulo 2. Formação necessária. É recomendado que seja estudante de alguma área da administração. Por ser uma profissão de apoio e assistência, não há uma formação necessária. Entretanto, a maioria das empresas exige que o profissional tenha, no mínimo, ensino médio completo. Caso você seja um estudante em alguma área da administração, você provavelmente terá chances maiores, afinal você aprende na prática conceitos teóricos passados na faculdade, além de estar sendo supervisionado por um profissional desta mesma área e que pode ajudar e tirar dúvidas conceituais sempre que necessário. Capítulo 3. Rotina de trabalho. A rotina de trabalho do auxiliar administrativo é dividida em tarefas administrativas, financeiras e logísticas. As tarefas administrativas e como realizá-las. 1. Redigir e enviar correspondências e documentos. Muita atenção aos erros ortográficos e sintáticos. Utilize programas de edição de textos que lhe dão um toque ao redigir uma palavra ou um texto equivocadamente. 2. Receber correspondências e documentos. Confira e anote quem é o remetente, o assunto, pauta do envio e o motivo do envio. É a etapa em que você protocola o recebimento e o arquiva, conforme procedimentos usuais. 3. Receber, arquivar e emitir notas fiscais. Tenha uma atenção especial às notas fiscais. Ao receber notas fiscais de compras, arquive-as e digitalize-as, tenha sempre controle sobre elas. Ao emitir notas fiscais de vendas, faça o mesmo. Confira com atenção os dados e tenha sempre uma cópia à sua disposição para eventuais conferências. 4. Digitalizar documentos para arquivamento online. Seja muito bem organizado em relação às pastas. Cada fornecedor, cliente ou parceiro deve ter uma pasta com todos os seus arquivos e documentos que lhe dizem a respeito. Cada pasta citada poderá conter outras diversas pastas, fazendo com que o controle e o acesso aos arquivos seja fácil e intuitivo. Em um período pré-determinado, faça o backup, cópia de segurança, dos arquivos em um servidor, HD externo ou pendrive. 5. Imprimir e tirar cópias de documentos para arquivo físico. Estamos na era digital. Opte pelo arquivamento online. É mais seguro, prático e ambientalmente correto. Entretanto, caso o arquivo seja usado frequentemente, documentos importantes da empresa, por exemplo, você pode utilizar o arquivo físico. Dentre as regras de arquivamento, utilize o básico e o mais comum, por ordem alfabética. 6. Atender telefonemas. Sempre anotar telefonemas importantes. Caso prometa resolver algum tipo de problema, faça-o prontamente. Tenha iniciativa e seja eficiente na resolução de problemas. As tarefas financeiras e como realizá-las. 1. Enviar documentos para o departamento contábil e fiscal. Por mais que haja confiança entre os setores da organização,
peça que o responsável do setor assine um documento confirmando o recebimento. Isso pode evitar futuros e possíveis problemas administrativos, tanto para você quanto para quem recebeu o documento. 2. Controlar os recebimentos da empresa e as contas a pagar. Guarde todos os comprovantes e/ou notas fiscais para conferências de valores. Tenha, também, um fluxo de caixa sempre à disposição para fazer o controle eficiente de entradas e saídas da empresa. Os fluxos de caixas costumam ser feitos e gerenciados em softwares especializados ou em programas que oferecem planilhas simples, como o Excel, da Microsoft. 3. Elaborar e apresentar o relatório financeiro aos superiores. Na elaboração, seja objetivo e tenha sempre as melhores fontes de informações. Apresente os resultados graficamente, economizando tempo e facilitando o entendimento de seus superiores. Um tempo de apresentação ideal dura em torno de 40 minutos. As tarefas logísticas e como realizá-las. 1. Coordenar o trabalho de logística da empresa. Cobre precisão do responsável da área de logística no que tange aos cálculos de estoque mínimo, máximo, de segurança, etc. Solicite agilidade dos colaboradores da área para informarem sobre a necessidade de compra de matéria-prima ou outras reposições em geral e peça para que se livrem do estoque morto. Estoque morto é um estoque disponível para o qual não existem mais vendas nem oportunidades de receita. Trata-se de algo que se tornou obsoleto. Este tipo de estoque só ocupa espaço que poderia ser útil para armazenar produtos ou ser utilizado para outras finalidades. 2. Analisar o mapeamento de processos. O mapeamento de processo é uma técnica usada para detalhar o processo de negócios focando os elementos importantes que influenciam em seu comportamento atual. A orientação do fluxo dos processos é importante porque transforma um simples layout de máquinas dentro de uma fábrica, por exemplo, em uma série de processos, tentando reduzir distâncias entre as operações, melhorando o aproveitamento do espaço e diminuindo o tempo de produção. Mapear ajuda a identificar as fontes de desperdício, fornecendo uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura e serviços, melhorando o nível de decisão do gestor da empresa. Analise, em conjunto com os colaboradores do setor de logística, possíveis melhorias para o fluxo de processos atualmente utilizado. A empresa deve mudar constantemente em busca da eficiência máxima dos processos. Capítulo 4. Como ser um bom profissional de comunicação. 1. Simpatia. Um auxiliar administrativo pode ser a primeira pessoa que um cliente vê ao entrar no escritório. Se o ocupante principal do escritório estiver fora no momento, o auxiliar administrativo pode ser a única pessoa com quem o visitante interage. Por isso, você deve estar pronto para receber todos os visitantes com um sorriso e uma palavra gentil e ajudá-los com o que eles precisarem na medida do possível. 2. Ouça ativamente. A comunicação não é apenas sobre o que você diz. Se você quer que as pessoas te ouçam, você precisa ouvi-las. Não fique tão concentrado no que está dizendo a ponto de perder seus comentários, emoções e reações importantes. Da mesma forma, quando os outros estiverem falando, ouça e processe o que eles estão tentando comunicar em vez de planejar sua resposta. Quando todos estão ativamente envolvidos, a comunicação é muito mais eficaz. 3. Observe a linguagem corporal. Comunicação envolve não apenas as palavras que você fala, mas o que seu corpo está dizendo. Sem perceber, sua linguagem corporal pode enviar uma mensagem mais forte do que suas palavras. Se você se sentar ou ficar de pé com os ombros curvados e os braços cruzados sobre o peito, você mostra que sua guarda está levantada e que não está disposto a ter discussões produtivas e bidirecionais. Alternativamente, quando você se senta ou fica de pé com os braços ao lado do corpo, ou relaxar em uma pose mais casual, você projeta abertura e vontade de se comunicar, antes de dizer uma única palavra. 4. Escolha os momentos certos. Se há um grande problema na linha de produção ou se a empresa perdeu um grande cliente, não é o melhor momento para tocar em assuntos financeiros, como um pedido de aumento, não é? Então, em geral, se você está planejando entregar boas ou mais notícias ou simplesmente apresentar uma nova ideia que requer energia e foco, esteja ciente do que está acontecendo ao seu redor antes de pedir, sugerir, recomendar ou insinuar algo. 5. Saiba com quem fala para saber como falar.
O mesmo discurso, conversa ou discurso não terá sucesso com todos os públicos. Modifique seu modo de falar para cada grupo para que você não seja condescendente. Existem ambientes em que você deverá ser mais formal ou menos formal. Ajustar como você diz para corresponder ao seu público melhora as suas habilidades de comunicação. 6. Saiba o seu objetivo quando diz algo. Quando você fala algo a alguém, o que você espera realizar, imediatamente ou a longo prazo? Que ação ou resposta do seu público mostrará que você se comunicou com sucesso? Compreender seus objetivos ajudará a moldar seu estilo de comunicação e torná-lo mais eficaz. Capítulo 5. Estou no escritório. E agora, o que eu faço? Está no escritório e não faz a mínima ideia de como iniciar sua função? Tudo bem. Vamos às dicas. 1. Organize-se. Verifique, sobretudo, o que pode ser melhorado em termos de arrumação de sua sala, disposição dos móveis, material, etc. Deixe a mesa em ordem, sem excesso de papéis. Tenha os materiais sempre próximos, à sua disposição. 2. Depois do expediente. Manter os equipamentos desligados em condições de uso para o dia seguinte. 3. Estabeleça prioridades. Liste o que deve ser feito primeiramente, o que deve ser feito durante o dia, durante a semana e durante o mês. Tenha, de preferência, uma agenda para lhe auxiliar na ordenação de tarefas e agendamento de compromissos importantes. 4. Analise os processos. Observe que procedimentos podem ser racionalizados, eliminados ou simplificados no que diz respeito às tarefas do setor. Se necessário, faça uma apresentação para seu superior mostrando-lhe o que você enxerga que pode melhorar, o que deve ser deixado de lado e o que pode e deve ser simplificado. 5. Ponha ordem na casa. Confira se há documentos atrasados para arquivar, boletos e notas fiscais para serem emitidos, relatórios a serem feitos, materiais a serem comprados, sala a ser limpa, etc. 6. Não pare de estudar e de se profissionalizar. Seu trabalho se tornará mais agradável e simples se você dispuser de conhecimentos profissionais em abundância. Não pare de se atualizar para o mercado de trabalho. 7. Informe-se. Conheça o local de trabalho, seções, arquivos, materiais, chefes e seus respectivos nomes, funções e os demais funcionários. Atenção redobrada ao conferir ou revisar algum documento. Tenha sempre um dicionário à disposição, seja ele físico ou online, há vários na internet. Não deixe de fazer marcas no que precisa ser corrigido ou redigido para que nenhum detalhe escape de você. Não confie apenas no seu cérebro. Anote tudo. Capítulo 6. Gerenciamento de documentos. Quando você recebe um documento de um colega de trabalho, fornecedor ou cliente, é tentador apenas guardá-lo em uma pilha em sua mesa ou gaveta, ou mantê-lo em sua caixa de entrada de e-mail ou pasta de downloads. 1. Parece interessante, mas vou dar uma olhada nisso mais tarde, quando tiver mais tempo. Soa familiar? Depois de um tempo, muitos desses documentos se acumulam, levando à desordem. E torna-se cada vez menos provável que você encontre tempo para voltar e organizar todas essas informações. Enquanto isso, você pode gastar muito tempo precioso procurando documentos que se perderam em toda a bagunça. Então, por que não adotar uma abordagem diferente, para garantir que você esteja sempre confiante em encontrar coisas quando precisar delas? Aqui estão 7 maneiras de gerenciar seus documentos e arquivos de forma eficiente e eficaz. 1. Evite guardar documentos desnecessários. Não crie o hábito de guardar tudo que chega até você. Reserve alguns segundos para examinar o conteúdo e mantenha um arquivo apenas se for relevante para sua atividade de trabalho ou exigido por sua empresa. Ter muitos documentos desnecessários aumenta a confusão e torna mais difícil encontrar coisas no futuro. 2. Siga um método consistente para nomear seus arquivos e pastas. Por exemplo, divida uma pasta principal em subpastas para clientes, fornecedores e colegas de trabalho. Use nomes abreviados para facilitar identificar a quem as pastas se relacionam. Você pode até usar o código de cores para facilitar a identificação de diferentes categorias de pastas. Para clientes você utiliza, por exemplo, a cor vermelha,
para fornecedores, a cor azul, e assim por diante. 3. Armazene os documentos relacionados juntos, qualquer que seja o tipo. Por exemplo, armazene relatórios, cartas, notas de apresentação, planilhas e gráficos relacionados a um projeto específico em uma única pasta, em vez de ter uma pasta para apresentações para todos os projetos, outra pasta para planilhas para todos os projetos e assim por diante. Dessa forma, será muito mais rápido encontrar documentos para um projeto específico. 4. Separe o trabalho em andamento do trabalho concluído. Algumas pessoas preferem manter o trabalho atual ou em andamento em sua mesa ou na área de trabalho do computador até que um trabalho seja concluído. Então, uma vez feito, eles o movem para o local apropriado, onde os arquivos da mesma categoria são armazenados. Em intervalos periódicos, por exemplo, semanalmente ou a cada 2 semanas, mova os arquivos nos quais você não está mais trabalhando para as pastas onde seu trabalho concluído está armazenado. 5. Evite encher demais as pastas. Se você tiver um grande número de arquivos em uma pasta ou um grande número de subpastas em uma pasta principal, divida-os em grupos menores, subpastas. Por exemplo, você pode dividir uma pasta chamada Plano de Negócios em subpastas chamadas BP2021, BP2022 e BP2023. Da mesma forma, você pode dividir uma pasta para um cliente chamada Cliente A em subpastas denominadas Apresentações de Vendas do Cliente A e Contratos do Cliente A. A ideia é colocar cada arquivo em uma pasta ou subpasta lógica, em vez de ter uma lista enorme de arquivos. 6. Organize os documentos por data. Certifique-se de que a data de um documento esteja clara, destacando-a ou adicionando-a a um documento em papel, ou incluindo-a no título de um documento eletrônico. Isso o ajudará a organizar seus documentos cronologicamente, sem precisar abrir cada um. E você poderá encontrá-los mais facilmente no futuro. 7. Faça cópias digitais de documentos em papel. Isso é útil se você não tiver muito espaço para armazenar documentos em papel, se você deseja arquivar documentos sem destruí-los completamente, se você precisa compartilhar documentos eletronicamente, ou se deseja tornar seu armazenamento de informações mais seguro. Isso não será apropriado para todos os tipos de documentos, por exemplo, contratos legais ou documentos com assinaturas originais, então use seu bom senso aqui. Capítulo 7. Considerações finais. Toda empresa se esforça para se desenvolver e crescer. A contratação de novos funcionários é uma parte inevitável da expansão do negócio, melhorando, obtendo mais clientes, melhores serviços e resultados gerais e mantendo uma boa reputação. Contratar um auxiliar administrativo é imprescindível. O cumprimento de suas obrigações diárias permite que o negócio funcione eficientemente. Trata-se de um profissional essencial para o bom andamento dos processos da empresa. Suas atribuições e iniciativas contribuem diretamente para o sucesso da organização. Esperamos que tenha gostado desse curso introdutório de auxiliar administrativo. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!